a minha pergunta tem muito a ver com a minha vivência da maternidade também, porque talvez seja a minha maior dificuldade. Geralmente eu faço essa pergunta para as pessoas. Como é que você lida com a culpa de quando você não consegue exercer esse padrão de maternagem consciente, né? Porque quando a gente começa essa busca, e você foi uma grande inspiradora para mim começar essa busca, né? Então, estudar disciplina positiva, estudar comunicação não violenta. Hoje eu faço parte de um projeto muito lindo, que é a Casa Arapoti aqui em Caxias, que a gente desenvolve. A gente tem a intenção de ser uma escola, mas por enquanto é um espaço de contraturno e tem várias atividades para adultos. Então, eu já participei de várias oficinas sobre educação consciente, disciplina positiva, blá, blá, blá. E todo encontro desses que eu vou, em vez de eu sair bem, eu saio muito mal. Apesar de todo mundo falar que a gente tem que lidar com a nossa humanidade, com as nossas questões, né, de que a gente não consegue, às vezes, ser positiva o tempo todo, ser amorosa e acolhedora o tempo todo, ter paciência o tempo todo. Como é que tu lida com a culpa e com a autocompaixão que a gente precisa ter com a gente? Porque é uma dificuldade minha. Não sei se é uma dificuldade tua, mas eu queria saber de ti. Como você lida com isso? Eu acho que é bem isso mesmo, assim. Às vezes as pessoas falam assim, porque você... Amigas minhas, né, já falam, porque você se cobra muito, né, assim, das suas posturas, do que você fala. E aí eu esqueci o quanto que eu me cobro, assim, sabe? Pra mim, eu entrei num lugar de tanta pressão da maternidade consciente, de educar sem violência, de não sei o que às vezes eu até esqueço, né, que eu fui num lugar muito de busca mesmo, né? Mas eu acredito que é isso. Quanto mais a gente coloca luz, mais a gente percebe as sombras e as escuridões, né? Então, assim, como eu coloquei muita luz nessa quebra de ciclos de repetição, de violência, de educação, eu vi muitos aspectos muito assustadores da minha própria educação, da maneira com que o meu toque chega nas crianças, sabe, assim, então tanto que eu tô muito nesse caminho, né, de assim, coisas que eu achava que eram meio clichês, mas que hoje são pilares da minha vida, de perdão, de cura de várias questões, de acolhimento por quem eu sou, de trabalhar a aceitação de quem eu sou. Então, assim, comecei a entender essa bandeira que eu levantei da maternagem consciente de uma maneira menos radical nesse sentido, sabe? Porque a gente vai indo de um lado para o outro, tentando entender, né? Depois eu vi... o caminho do meio, né? E ganha maturidade também, né, pela experiência que a Carol tá passando, né? Ela começou falando que ela começou por 3 etapas. Uma, ela se viu no meio do furacão. Outra, ela focou na criança. Agora ela tá resgatando ela. E esse resgate vem muita maturidade, né? Então, eu acho que aí você para de julgar e acolhe tudo que tá tudo bem. Exato. Carol... Não é nem que tá tudo bem, tá um caos. Mas... eu tô consciente. Vai ficar tudo bem, talvez, um dia. Vai ficar tudo bem. Carol, assim, eu sei que tu tem um trabalho muito forte com o sagrado feminino também, né? Que é uma fonte da qual eu bebo muito também, né? Participei de vários grupos e é uma coisa que quando a gente entra, a gente não consegue mais sair, né? Porque é uma coisa que faz tão bem, alimenta tanto a alma que é difícil se desligar. Mas eu queria te perguntar, que é uma coisa que eu sinto em mim também, o quanto a nossa relação com a nossa mãe influencia na mãe que a gente consegue ser também, né? Eu já vi vários textos belíssimos, inclusive já comentei ele, né? Sobre o perdão que você deu para tua mãe, né? Num Dia das Mães, eu acho que tu escreveu um texto lindo. Eu me lembro que eu chorei muito quando eu li, porque eu sou uma pessoa muito dura com a minha mãe, de julgamentos, da maneira com que eu fui educada, da maneira com que ela educou a minha irmã e do ciúme que eu sinto de quanta diferença existiu entre a maternagem de uma e de outra. E hoje eu me vejo fazendo a diferença com as minhas filhas também, e isso me dói profundamente. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão da relação com a nossa mãe e como isso reverbera na mãe que a gente consegue ser também. Sim, sobre isso, quando eu falo
se deu um perdão para minha mãe. Isso é um caminho de construção, assim, né? Porque foi o que eu percebi, assim, de quando a gente começa a iluminar, perceber, né, as questões da consciência, por exemplo, do vínculo, começa a surgir essa repulsa por como a gente foi educado, ou como a gente foi gerado, né? E assim, eu fui um bebê de fuxicória, né? Que era um pozinho que existia na minha época, que a mãe colocava ali, que era açúcar puro, e a criança parava de chorar. Então, assim, isso é só um exemplo de como isso impacta, né, na minha relação com açúcar, com compensaçõezinhas, com parar de chorar, sabe? Assim. E aí o primeiro processo, assim como quando eu comecei a perceber que violência não era só violência física, existia emocional, verbal, psicológica, eu comecei a rejeitar meu pai e a minha mãe de uma maneira, tipo, esses caras são os piores possíveis e tal. E aí eu cheguei num momento do meu trabalho muito forte em relação a... que hoje uma das coisas que eu mais falo nos grupos é a ancestralidade, que é, a partir do momento que eu tô rejeitando o meu pai e a minha mãe, eu estou rejeitando o meu próprio corpo, porque metade dessas células veio de um e metade veio do outro. Então, quando eu comecei a querer me aceitar quem eu sou, aceitar o meu corpo, eu cheguei no... Isso só é possível quando eu aceito meu pai e minha mãe. E nem tem uma idealização de, agora somos uma família perfeita, mas é em algum lugar dentro de mim trazer um pouco mais de paz e de tranquilidade. E no Vozes, por exemplo, e eu comecei a perceber isso, assim, de que eu falava sobre empatia, sororidade, aceitar as escolhas das outras mulheres, e eu oferecia sororidade, empatia e acolhimento para qualquer mulher, de qualquer lugar do Brasil, com qualquer história. Mas quando era minha mãe, eu falava, não, minha mãe... Eu comecei a reparar que eu me relaciono com a minha mãe através desse rótulo, eu sou a filha e ela é a mãe, e só de colocar isso já... acabou a conexão, acabou o respeito, acabou tudo, porque a gente está nesses lugares, né, de rótulo. E aí eu acabei de criar uma vivência que é bem legal, que é assim, conta a sua história da sua mãe. Minha mãe teve filho com 21 anos, aí depois a minha mãe se separou, aí depois a minha mãe... Beleza. Agora conta essa mesma história da Gleides, que é o nome da minha mãe. A Gleides, ela teve filho com 21 anos. Quando a gente tira o rótulo da mãe, a gente enxerga o ser humano por trás, né? E isso é legal. Isso é lindo, né? Muito legal isso mesmo. Realmente, né? Do outro, né, Carol? Se colocar no lugar do outro. Sim. E perceber que, assim, o que eu entendo que diferencia, né, uma criança de um adulto porque a criança, ela precisa de alguém para suprir todas as necessidades emocionais. Então, é de xixi, é de beber água, é de limpar o bumbum, é de colo. E o adulto, ele ainda continua precisando, mas ele tem a capacidade de suprir as próprias necessidades. Então, eu posso pegar minha água, eu me limpo no banheiro e olho para minha carência. E o que eu percebi é que eu já ia fazer quase 30 anos e as minhas sensações eram de criança ferida, abandonada. Porque a minha mãe não cuidou de mim, porque o meu pai não... Aí eu cheguei no momento, e agora? Isso tudo aconteceu? Acolhe. Mas e daqui pra frente? Você que agora já é adulta, ou que precisa ser adulta, mesmo depois de descobrir isso, já tendo 2 filhos, como você pode fazer? E aí esse movimento de crescimento emocional foi muito forte, né? Então, acho que foram esses 2 movimentos. Perceber que eu sou uma adulta, e uma adulta quer dizer que eu já tenho capacidade de lidar com as minhas necessidades, ou de suprir as minhas necessidades, nem que seja, pai, tô com saudade, cadê você? Ao invés de esperar que ele me ligue, porque ele some, entendeu? Até perceber essa mulher para além dos rótulos. E outro insight que me deu, assim, forte, foi que além dos padrões que eu repito, né, do tipo, minha mãe foi mãe muito nova, ela não sabia muita coisa, eu também fui mãe muito nova, eu também não sabia muita coisa, eu não tenho a menor garantia de que no futuro as crianças vão absorver tudo isso que eu estou fazendo. Então até brinco disso, de que daqui a pouco eu vou apagar todos os Instagrams, todo o Facebook, tudo, eles vão perceber, eles vão julgar que mulher é essa, que falava sobre como era difícil ser mãe, como era pesado ser mãe, como era sufocante ser mãe, assim. Que tipo de aval eu tenho de que eles vão validar o meu caminho? Se não for aprender quem eu sou para além desse rótulo de ser a mãe deles, sabe? A gente não tem nenhuma certeza de que eles vão validar, né? Nossa, você fez tudo
muito bem, parabéns. Ou então, cara, que mãe que você era. Ou a gente pode seguir um caminho, eles podem ir totalmente, né, pro oposto. Então é muito difícil também a gente nunca vai saber, né? Quer dizer, a gente vai saber um dia. Como você, como a sua mãe. Acho que assim, o lance da mãe é assim, eu também tinha essa coisa com a minha mãe, de essa rixa, você devia ter feito isso, você devia ter feito isso. Cara, ela fez o melhor que ela pôde com as condições que ela tinha, né? Isso quando você falou, cara, eu até fiquei arrepiada quando eu troquei o nome da minha mãe pelo Marisa. É uma pessoa ali, tipo, ela tinha as necessidades dela, as loucuras dela, os problemas dela reais, então ela fez o melhor que ela podia naquele momento, como eu faço, né? Então, assim, a gente não vai saber, né? Hoje eu acho tudo incrível, ou vejo vários defeitos, e assim vai ser, né, Carol? Os seus filhos vão olhar, vão achar isso, vão achar aquilo, e cara, com aquilo que ela podia fazer, ela fez, e nós nos tornamos o que a gente é hoje, né? Eu faço arte-terapia e eu consegui quebrar um desses padrões com a minha mãe, que foi demais, que foi pensando assim, eu sou uma árvore que nasceu como uma raiz, que foi crescendo, que foi se desenvolvendo, e agora eu tenho galhos que estão indo em alguma direção. E quando eu comecei a pensar isso, eu falei, cara, eu só sou essa árvore que tem esses galhos que vão para alguma direção, porque eu tive paz, porque eu tive pai, tive mãe. Não importa o que fizeram, eu tenho que ser grata por isso, porque senão não tinha esses galhos. É muito importante a gente honrar essa ancestralidade. É muito profunda, né? Isso de mãe mexe muito. Dá isso, mãe. Nossa, eu também já tô. Fazer um programa só sobre sua relação com a sua mãe. Quando a Lari falou assim, não, porque é uma coisa de mãe, eu falei, caraca, tem um programa só pra isso, porque o assunto rende. E é muito curativo esse assunto, mãe, porque, meu Deus do céu, ainda mais nós como mulheres, é uma referência muito grande. Com certeza. É a maior mulheres referência. Mães, né? Então a gente... É a nossa maior referência. Carol, a minha pergunta para você é, aliviando o clima aqui, pesou aqui. A minha pergunta para você é em relação à rotina, a sua rotina, porque como eu falei, eu tô aqui no Rio de Janeiro, minha família não tem rede de apoio familiar, né? Então eu fui buscar minha rede de apoio na escola e meu marido também trabalha bastante, tem os horários muito loucos. Então, assim, minha rotina, eu queria saber como que como que é a sua rotina, porque muitas vezes eu tô com elas, então eu já fiz coisas tipo, não, tem que ser da 1 às 2, tem que fazer isso, porque eu tenho que gravar meus vídeos, que eu tenho os cursos online, que eu tenho que dar conta de cronograma e tal, então da 1 às 2 é isso, das 2 às 3 é isso, mas às vezes eu falo, não, peraí, ou eu faço isso daqui, a coisa mais rígida, e aí as crianças têm que entender que é a hora da escola, é a hora disso, ou aí, às vezes, uma que é um pouquinho, assim, eu sinto nem doença, mas, assim, às vezes tá mais carente, então eu falo, cara, acho que eu tenho que mais ficar um pouco com ela hoje, porque hoje é o dia dela e tal, e acabo deletando tudo, daí depois eu fico pensando, cara, eu deveria ter sido mais dura, então, assim, a minha rotina, eu não consegui ainda estabelecer um padrão, assim, eu fico muito oscilando, não sei se acho que toda mãe também fica muito nisso, então eu queria saber como que é a sua rotina, que dica de rotina que você, de repente, como que você faz, como que dá certo pra você, e como que você poderia dar uma dica aí pra quem também tem essa coisa, eu fico naquela, a culpa sempre fica, né, pro trabalho e pras crianças, pro trabalho, então, estipular horários você acha uma boa, ou você vai conforme as crianças te demandam, como é que é a sua rotina aí? Eu ia falar, dica de R$1 milhão, que quem tiver essa resposta, a solução para isso, pode botar aqui que a gente vai fazer uma vaguinha para pagar R$1 milhão. Eu acho que o primeiro ponto foi abraçar essa palavra rotina, que eu sempre odiei. Imagina, atriz, e achava que o glamour da vida era não ter rotina, né? Assim, era respeitar cada coisa, mas realmente com filhos, essa palavra ela é poderosa, assim. Na verdade, o que acalmou meu coração nessa busca é entender que a rotina me parece sim ainda engessada, mas o ritmo é muito importante. Então eu tô começando a entender como que eu posso criar um ritmo com os filhos, né? E isso a pedagogia Waldorf ele ensina muito, porque tudo é em cima do ritmo e da repetição.
né? Então, assim, eu sinto que o ritmo, né? Quando eu falar ritmo, pode entender como rotina, mas não engessado. Ele traz uma liberdade, ele traz uma segurança de todos nós, assim, de que a gente já sabe o que vai acontecer, já sabe o que é. E aí eu não tenho que ficar negociando coisas que são limites muito concretos aqui em casa. Como, por exemplo, aqui em casa eles dormem, a gente deita às 7h30. E não é porque criança tem que dormir, é porque às 9h eu preciso estar livre para fazer as minhas coisas. Então isso é um limite tão importante para mim que eu não abro mão. Isso é tão solidificado dentro de mim que eu passo para eles de uma maneira que eles sabem que não é negociável, que é a hora de dormir. Então, assim, eu acho que essa rotina de 2 às 3, não sei o que, isso não funciona. Mas para mim, né, lógico. Mas a coisa do ritmo funciona. E a leitura do momento, né? Porque assim, quando a gente traz o ritmo ele é vivo, né? É que nem o tambor, que é a metáfora do próprio coração. Às vezes ele tá muito acelerado e às vezes ele tá, né? E dentro da pedagogia Waldorf a gente tem os movimentos de expansão e de contração. Expansão e contração. Então eu fico nessa leitura do que eles precisam e do que eu preciso, né? Do que está acontecendo. Então, se eles estão completamente agitados ou se eu estou me sentindo sufocada dentro da minha casa, é um momento de expansão. Então, a gente vai para a rua, a gente vai fazer alguma coisa que às vezes é descer, pegar uma caixinha do correio e voltar. E quando eu percebo que tá demais, que precisa desses movimentos de interiorização, é hora de você fazer coisas, né, que tipo, contar uma história. Eles adoram coisas que tenham panos, né, que traz esse movimento, massinha, né, que exige uma concentração, assim. Mas em termos de rotina diária, eles entram na escola, que foi essa coisa que eu falei que foi muito libertador, abraçar essa escola. Então a gente acorda, eu deixo eles na escola, aí eles ficam 3 vezes na semana até 3h30 da tarde, nos outros dias eles saem a 1h. Então eu volto da escola, então assim, a minha manhã ou até às 3h é focado no que eu tenho que fazer. Então não perco tempo, né, pensando neles ou pensando em qualquer outras coisas. Eu não consigo trabalhar enquanto a casa não está minimamente organizada. Então assim que eu chego em casa, eu faço esse movimento de colocar uma música que eu amo, colocar um incenso que eu amo e aí eu faço uma arrumação geral. Então ou é a pia ou é esse espaço aqui. Mas sempre olhando, porque assim, se eu ficar nessa ideia de perfeição, é hora de buscar as crianças e eu nem dei conta da casa. Então eu faço minimamente o que precisa estar organizado, até para dentro de mim as coisas estarem mais organizadas, e aí eu sento para trabalhar. E aí trabalho, né, que é gravando vídeo, ou respondendo e-mail, ou cuidando dos meus eventos. E aí quando chega a hora de buscar eles, tipo assim, é uma doutrina muito séria, porque eu sou viciada em celular, e o que eu vejo é que o celular é o que mais busca a presença, né? E o que eu percebo é que eu preciso, por exemplo, para buscar eles, deixar o celular em casa, a não ser que seja quero fazer um vídeo ou preciso fazer um vídeo, mas tomando cuidado desse aval, né, de eu trabalho. Mas, então assim, quando chega o momento, principalmente o momento que eles acabaram de chegar, as 2 ou 3 primeiras horas é tipo celular desligado, computador fechado, e quando eu percebo que eu tenho que inventar alguma coisa é porque eu tô fugindo de olhar, de ficar com eles. Eu percebo muito esse padrão também, assim, pra mim é mais fácil limpar uma pia suja de louça do que sentar pra brincar com eles. E eu já percebo esse padrão de mamãe precisa fazer isso, não, ainda tem que fazer aquilo pra fugir de sentar e brincar com eles, assim. E o foco na presença, né? Se eu tô aqui, eu tô focado no trabalho, se eu tô com eles, eu tô focado com eles. E aí, por volta, assim, tem o horário do lanche. E outra coisa que foi muito libertador para mim é que agora eu chamo eles para fazer o lanche comigo, preparar o lanche, cortar o próprio pão, passar a coisa, ao invés de eu tentando controlar e entregar tudo pronto. E aí, quando é por volta de 5, a gente começa a preparar a janta e de novo, o Theo já aprendeu a descascar alho, a Bruna, quando ela não quer participar, então é hora de você fazer o seu movimento, porque eu tô fazendo o meu,
depois a gente janta e assim, depois das 7 já é luzes desligadas, mantra no YouTube rolando direto, né? E às 7h30 a gente já tá deitado, para 8, 8h30 no máximo eles dormindo. E aí é uma escolha minha, se eu tô exausta eu durmo com eles ou eu tenho mais um tempo de trabalho. É. Legal. Bem legal. Muito legal, Carol. Eu amei. A dica dos mantras. Eu quero esse mantra aí. Depois fala pra gente, Carol, que mantras no YouTube são esses. Eu tenho uma playlist no Spotify que é mantras, e aí fica tocando direto. Opa, já vou mandar agora. Vou assistir agora, Carol. Nossa, que legal. No YouTube também, porque eu percebo que é isso, né? Vai, assim, aqui em casa a gente conseguiu conquistar, não tem TV mesmo, mas assim, anoiteceu, já não tem mais nenhum tipo de estímulo desse lugar, as luzes estão mais baixas, a gente fala mais baixo, e essa coisa dessa referência, né, do tipo, o sol já foi dormir, já é noite, sabe, assim, já e quanto mais velho for ficando, mais complexo fica Agora, o que é legal também, que é até uma dica, né, da disciplina positiva, é a gente criar acordos da casa coletivos, né? Então, eu ainda não cheguei no momento de escrever esses acordos, mas eu vou fazer em algum momento. Onde a gente tem os acordos de convivência na casa. E aí, quando acontece alguma coisa que inflige o acordo, não sou eu mandando porque eu sou a mãe e me obedece. A gente retoma o acordo e fala, olha, aqui em casa a gente não usa essas palavras, que o Theo tá nessa fase de xingamento, né, de explorar essas palavras. Então eu não falo, não faz assim, não, eu falo, aqui em casa a gente não usa essa palavra, aqui em casa a gente não... Então assim, recorro a esse acordo que a gente chegou juntos, do que funciona pra família. Poxa, legal. E qual a idade deles mesmo, Carol? A Bruna tem 5 e o Theo tem 3 anos. Legal. Carol, muito obrigada por tudo que você trouxe aqui pra gente hoje, pra gente aprender. Acho que foram, assim, aprendizados pra gente aplicar em tudo, na vida profissional, na divisão de tarefas, pra conseguir mais presença. Muito bom. Nuvens em paz. Acho que se a gente for enumerar, é uma lista super extensa. A gente agradece muito de você ter aceitado o nosso convite novamente, ter rendido esse bate-papo que foi tão gostoso para todas nós. E você está sempre convidada a participar do Maternagem em Ação de novo, a tocar projetos juntas com todas nós, que estamos cada um em um estado, então você já tem casa em vários estados, tá? Eu queria agradecer esse espaço, foi muito gostoso relembrar as nossas trajetórias, né? Mulheres que eu já conheço há muito tempo, mulheres que eu conheço agora, mas como eu estou saindo, como eu estou me sentindo, é validado, assim, o que eu estou fazendo, assim, porque eu continuo vivendo esses questionamentos de o que eu fiz da minha vida, para onde é que eu estou indo e agora, né? Estou inventando um caminho que eu não sei nem bem o que é. Então, eu sinto que tem dias que eu fico muito perdida nesses sabotadores, nessas vozes, nessas perguntas, e tem dias que eu tenho respostas assertivas. E a sensação que eu estou saindo agora é que eu tive uma resposta assertiva. Porque olhar para vocês e perceber que existe uma troca muito profunda das coisas que eu estou vivendo e que chegam em lugares de outras pessoas, então eu saio assim mais completa e mais... Que bom. Que legal. Eu queria falar, assim, o agradecimento, né, e honrar, assim, a sua presença aqui, porque isso eu acho que você não podia ter dúvida nenhuma, porque você é muito autêntica no seu trabalho, sabe? Essa busca realmente de você mostrar como é a sua maternidade real, a sua vida, que uma hora você quer uma coisa, mas outra hora você tá melhorando, você tá se transformando, sabe? Isso é completamente empoderador pra gente. Com certeza. É possível, mostrar que, assim, estamos na mesma luta, sabe? Então, a gente eu agradeço e acho que, assim, em nome de todo mundo e muitas mães aqui, por você se mostrar como você é. Então, gente, essa foi a nossa conversa maravilhosa, emocionante com a Caroline. Muita gratidão que a gente está saindo dessa conversa hoje. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com alguém que também vai ouvir essas palavras, essa nossa conversa e vai tocar o coração.
E continua acompanhando a gente aqui no Maternagem em Ação, que ainda vai ter muito quadro do Maternando com outras convidadas muito especiais. Fica com a gente e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau, gente.